A Comissão do Congresso Nacional aprovou o relatório preliminar do orçamento de 2023. Quem traz as informações é a Paula Lobão. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira o relatório preliminar do projeto de lei orçamentária de 2023. O texto foi proposto pelo governo de Jair Bolsonaro e traz projeções de receita e despesa da ordem de 5 trilhões de reais. Desse total, 2 trilhões são para o refinanciamento da dívida pública. Para investimentos, o relator, senador Marcelo Castro, reservou 22 bilhões. 55% para os relatores setoriais, o que corresponde a 825 milhões. 25% para as bancadas estaduais, 375 milhões. E 20% para o relator geral, 300 milhões. Observe-se, por fim, que o valor mínimo para o atendimento das emendas de comissão é de 225 milhões. A votação do texto final do orçamento está prevista para o dia 12 de dezembro. Marcelo Castro disse que o orçamento encaminhado pelo governo é insuficiente para as políticas públicas, como habitação, saúde, educação. Segundo ele, agora cabe a deputados e senadores aprovarem a PEC fura-teto do PT para garantir os R$ 600 do Auxílio Brasil e outras promessas de campanha de Lula. Por meio da recém-protocolada proposta de emenda à Constituição número 32 de 2022, que prevê a recriação do programa Bolsa Família, espera-se obter recursos da ordem de 69,3 bilhões para complementar o atual montante de 105,7 bilhões previsto no PELOA 2023 e viabilizar o pagamento de benefício de 600, mais o acréscimo de 150 por criança até 6 anos de idade. Mas a PEC tem 2 grandes objetivos. Primeiro, o atendimento dessa demanda dos programas sociais e o atendimento da recomposição do orçamento, que é absolutamente inexequível. Não há como o Brasil funcionar com esse orçamento se nós não aprovarmos a PEC para recompor todas essas rubricas. O presidente eleito Lula se encontrou nesta quarta-feira separadamente com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a PEC fura-teto. As reuniões ocorreram no hotel onde o petista está hospedado, no centro de Brasília, a portas fechadas. O encontro com Arthur Lira durou cerca de 2 horas. Na saída, o presidente da Câmara não falou com a imprensa, mas foi direto para a residência oficial para uma reunião com o deputado e líder do PT da Câmara, Reginaldo Lopes. Mais tarde, foi a vez do encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa reunião durou cerca de 1h30. Pacheco disse que o encontro foi produtivo. Foi positivo, amadurecimento de... Sobre a PEC? Tudo. Já tem valor a PEC? Ainda não. Lula se reuniu com economistas da transição nesta quarta e ouviu um diagnóstico sobre os principais desafios da área. Diante das críticas de um rombo no teto para cobrir o novo Bolsa Família, o ex-ministro Fernando Haddad disse que o novo governo deve encaminhar no ano que vem uma proposta para um novo regramento fiscal, junto com uma proposta de reforma tributária. Nós temos uma perspectiva boa de aprovar a reforma tributária ano que vem. O ideal é que com a reforma tributária a gente, paralelamente, remeta para o Congresso um novo arcabouço fiscal. Que aí vai ser coerente com a reforma que terá sido feita, está bem encaminhado tanto na Câmara quanto no Senado. As duas propostas são bem encaminhadas. Uma delas certamente vai contemplar governadores e o governo federal. Nesta quarta-feira, a bancada no Senado do Partido Progressistas, que é o partido de Arthur Lira, divulgou uma nota dizendo apoiar a PEC fura-teto no valor que o PT quer, de 200 bilhões para pagar os 600 do Bolsa Família, mas com uma diferença, por um período de 1 ano. O partido tem 7 senadores na casa. E o bloco formado por PSD e republicanos no Senado também decidiu por apoiar a PEC fura-teto. Esse bloco tem 13 senadores na casa. Vamos então ao primeiro giro de opinião aqui do Jornal da Manhã, desta quinta-feira. Diogo Schelp e Coronel Tadeu conosco. Bom dia para vocês.
Coronel Tadeu, começo com o senhor hoje. De acordo com Marcelo Castro, senador relator do orçamento, a peça é inexequível e traz cortes em despesas de pastas importantes como saúde, educação, saneamento básico, habitação. Podemos esperar muitas mudanças até a aprovação final da peça no dia 16 de dezembro? Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Shelf. Bom dia para todos aqueles que nos assistem. Lívia, nós falamos há alguns dias atrás aqui, acredito que na semana passada, que essa PEC ela vai ser aprovada. Se você observar a movimentação dos partidos, todos eles aos poucos estão aderindo e já se manifestando a favor dessa PEC. O senador Marcelo, quando ele fala que é inexequível, é estranho você falar inexequível, por quê? Porque nós estamos há 4 anos trabalhando com esse orçamento reajustado apenas pela inflação. Estamos tendo algum superávit de dinheiro, com toda certeza, e esse superávit tem sido gasto. Então, há dinheiro. O que o senador relator da Comissão Mista de Orçamento está fazendo é simplesmente fazer um ajuste para que fique mais palatável a aprovação dessa PEC de acordo com os interesses do novo governo. E isso não é bom. Quando você vê um Congresso se aliando a uma gastança que está por vir, quem vai pagar isso lá na frente vai ser a população brasileira. Que isso fique bem claro, que essa gastança ela terá consequências, não cai dinheiro do céu. Nós não temos um pote mágico de dinheiro para tirar a hora que a gente quer. Esse dinheiro só vem de um lugar, do consumidor, da população brasileira que gasta e paga os seus impostos. Nós teremos aí uma dificuldade fiscal muito grande para o ano que vem, se esse dinheiro for realmente dado ao PT para que ele possa gastar da forma que ele quiser. Bom, Diogo Schelp, além da discussão da PEC, o orçamento se mostra muitas vezes com faltas de recursos para áreas básicas para comandar o país. O começo de ano vai ser difícil? Bom dia, Tiago, Lívia, Coronel Tadeu, bom dia a todos. Com certeza o que a gente está vendo, Tiago, é um cabo de guerra entre o orçamento possível que foi apresentado, né, que é um orçamento que tenta aí, respeitar, né, os recursos disponíveis para investimentos no ano que vem e a necessidade, a vontade do governo de fazer a PEC fura-teto para cumprir com algumas promessas de campanha e abrir espaço no orçamento para outros gastos, outros investimentos em áreas que certamente são importantes, como, por exemplo, habitação, merenda escolar e assim por diante, mas que, infelizmente, pelas prioridades que foram estabelecidas, não foram contempladas no orçamento atual. Eu concordo com o Coronel Tadeu quando ele fala sobre essa fala do senador Castro, que é uma forma de ajustar o discurso para permitir a aprovação da PEC, porque se a gente pegar as falas do senador, desse relator do orçamento, algumas semanas atrás, a gente vai ver que ele era bem mais cuidadoso em relação à possibilidade da gastança. Vale a pena lembrar aqui também, observar essa reunião que Lula teve com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo se informou posteriormente, com base em apurações de bastidor, Lira teria dito a Lula que a Câmara dos Deputados vai aprovar a PEC do jeito que vier do Senado, o que significa possivelmente o seguinte: um prazo de 2 anos para essa PEC fura-teto, para esse estouro no teto de gastos, e uma redução pequena no valor proposto pelo PT, o que significa aí cerca de 150 bilhões a mais, né, de excedente do teto de gastos. E a gente vê na fala do Fernando Haddad, que está sendo cotado para o Ministério da Fazenda, que ele pretende colocar a reforma tributária como condição, aí, como garantia, digamos assim, para ajustar a questão fiscal. O que a gente pode entender disso? Que vai ter algum tipo de aumento de imposto no fringir dos ovos, porque, afinal das contas, se você faz uma reforma tributária e ela leva a uma diminuição da arrecadação, você não vai conseguir ajustar a questão fiscal. E como que virá esse aumento de imposto? Provavelmente pela criação do imposto sobre lucros e dividendos para empresas. Muito certamente esse é um dos pontos principais. Então a gente pode vislumbrar aí um aumento de imposto para empresas no ano que vem.